Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 208, onde vamos estudar aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, é o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Item 2. Preces por aquele mesmo que ora. É prece que eu faço para mim mesmo. E hoje estudaremos os itens 38 e 39. Ou seja, a oração para você fazer na hora de dormir. Particularmente falando, eu considero esse um dos tópicos mais importantes do Evangelho. Por quê? A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, não é isso? E como é que a gente fica do lado de lá? E como é que a gente fica nesse desdobramento? Como é que fica se a gente não se cuidar? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Eu acho que vale muito a pena prestar atenção nesse capítulo, nesse estudo de hoje, tá bom? Bom, nossa página na internet, aqui www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo. Esse que você está assistindo agora, junto com esse estudo, você vai encontrar então o vídeo, esse aí que você está vendo, e o texto do Evangelho. Vai encontrar todo o texto do Evangelho lá no nosso site. Vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca do lado delas, a gente coloca o significado dessas palavras. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Gente, tá tudo mastigado, não tem mais desculpa, né? E se você ainda tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Olha aqui, 21 99247 5631. Desculpa. Vou repetir então, né? Eu espirrei aqui, vou repetir. 21 99247 5631. Pode mandar o seu WhatsApp, a gente sempre responde. Pode demorar um pouquinho, mas todas as mensagens são respondidas. Tá ok? E se você preferir mandar e-mail, olha aqui, amor, perdão e fé @gmail.com. Pode mandar seu e-mail também tranquilamente, a gente também responde sempre. A única diferença que tem é que no caso do e-mail, nem todas as mensagens chegam para mim. Algumas vão para aquela caixa de spam ou lixo eletrônico e um tempo depois ela apaga. E aí eu não visualizo. Então, se você mandar o e-mail e demorar muito para eu responder, manda de novo, ou então manda o WhatsApp. O WhatsApp é garantido. O WhatsApp, todas as mensagens eu respondo. Agora, o e-mail, nem todas chegam até mim, tá? Para quem gosta de me acompanhar aí pelas redes sociais, pelas mídias sociais, como é que é o Sérgio fora do Evangelho no Lar, na rotina dele, no trabalho, né? Você pode me acompanhar aqui, Sérgio W. Soares. Vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vai em todos esses outros canais aí, né? E pode botar lá Sérgio W. Soares, você vai poder me procurar e será sempre muito bem-vindo, tá? Clicar lá em curtir, em inscrever-se, compartilhar, né? Canal do YouTube, canal de todos esses canais aí, tá bom? A gente fala também que o nosso Evangelho no Lar, desde 2012, ele tá lá no Facebook. E qual é a página do Facebook? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Essa aí, eu falo, poxa, essa aí sim, vai lá, clica, curte a página, compartilha, cada sexta-feira que a gente colocar um novo estudo, compartilha nos grupos que você tem por aí, copia o texto ali, o link, copia e cola pelo seu WhatsApp, pelos outros canais. Vamos levar adiante a ideia e a proposta do Evangelho no Lar, né? É muito importante que a gente saiba cada vez mais trabalhar e estimular as pessoas a trabalharem em si esses valores. E o nosso estudo também está na Rádio Espiritismo, aqui, radioespiritismo.com.br. Você pode acompanhar lá, ver lá a grade de programação
e você acompanha também. Vamos dar início então com a nossa prece de abertura, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, limpando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local, que possamos compreender todos os valores, todas as lições que serão ensinadas no Evangelho de hoje e principalmente que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que a cada vez que nós praticarmos um gesto de amor, um gesto de perdão, um gesto de fé, de caridade, um gesto de paciência ou de tolerância, um gesto de paz ou de alegria, que nós estejamos assim, sendo verdadeiros instrumentos de Deus na nossa jornada, na nossa evolução, na nossa caminhada de progresso e de desenvolvimento. Que possa esse Evangelho no Lar transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, nós vamos para a página de preparo, né? Então, a página de preparo é do livro Pão Nosso. O autor é o Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo Chico Xavier, tá bom? Então, psicografado pelo Chico Xavier. E aí, é o capítulo 39, cujo título é Convite ao Bem. Então vamos ver o que o Emmanuel tem para nos ensinar nesse capítulo 39, que o título é Convite ao Bem. O Emmanuel foi buscar uma frase de Jesus, que foi anotado por Lucas 14:10. Já sabe, né? Pelo amor de Deus, não foi anotado por Lucas às 14 horas e 10 minutos, não. Capítulo 14 do livro de Lucas, versículo 10. Então o livro lá, você vai no capítulo 14, aí versículos são as frases do capítulo. Tem um monte de frases naquele capítulo, né? Igual um livro. Você pega um livro e não tem um monte de frases, aí ele numerou essas frases, que se você quiser achar exatamente aquela, fica mais fácil, tá? Então Lucas capítulo 14, versículo 10, é na frasezinha número 10, tá bom? Mas Sérgio, afinal de contas, o que Jesus falou então? Jesus falou, mas quando fores convidado, vai. Então vamos entender isso, né? O que Jesus quis dizer com isso? Mas quando fores convidado, vai. Então, ele começa a nos explicar que em todas as épocas o bem constitui a fonte divina. O bem é uma fonte divina. Eu vou botar esse divina até maiúsculo aqui. Eu não sei se no livro original está em maiúsculo, mas aqui eu vou botar. A fonte divina de Deus. Suscetível, que torna possível, tá? De fornecer-nos valores imortais. O bem nos dá valores imortais. Aliás, o bem ele não é um valor moral, de conduta. Então, por isso é que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que estudamos Evangelho segundo o Espiritismo e não a Bíblia? A Bíblia como as outras religiões costumam fazer. Porque a Bíblia é um livro respeitadíssimo e todo espírita respeita e muito a Bíblia, mas na Bíblia constam lições ali de dois aspectos: aspecto cultural e aspecto moral. Aspecto cultural
vale só para aquela época. Não vale mais para os dias de hoje. Era ali naquela época. Se você tem um filho que é meio rebelde, de repente ele mata a aula de vez em quando, de repente ele responde você de vez em quando, segundo Levítico, um livro da Bíblia, você tem que apresentar ele para os líderes da sua cidade ou do seu bairro e falar: esse filho é muito mal criado. E aí, simples assim, ele será morto a pedradas. Pedradas, todo mundo tacar pedra nele. Tá lá no Levítico. Você vai fazer isso com o seu filho? Ou vai? Eu espero que não. Né? Tá lá na Bíblia. Cabe a gente espírita ficar estudando isso. Isso era uma coisa cultural ali naquela época. Muitas vezes para o filho também tomar a tendência na vida, né? Que aí ele ficava meio, né? Aí lá na Bíblia também, acho que é no Deuteronômio ou no Levítico, também não me lembro agora em qual, que fala que se a mulher estiver menstruada, ela não pode dormir na mesma cama do marido, não pode tocar nos móveis da casa, não pode fazer nada. Será que você faria isso com a tua esposa? Eu espero que não. Mas por que tinha lá? Tinha uma razão de ser. O homem lá, ele era um troglodita, era um animal. A mulher estava menstruada, sentindo cólica, sentindo dor, e o homem queria namorar, queria sexo mesmo, não estava nem aí. E não tinha quem fizesse ele parar. Então tinha que estar na Bíblia, que ele falava que ele ia ser castigado por Deus. E aí ele segurava a onda dele. Ele fala: ih, ali a palavra de Deus, né? Com Deus eu não tenho. Eu vou deixar ela quieta. E dava sossego para ela. Então, o que acontece? Valores culturais valem para o dia de hoje? Você vai deixar a tua esposa menstruada dormir no chão? É claro que não. Então, quando ele fala aqui, né, o bem constitui a fonte divina que torna possível nos fornecer valores imortais. Quais são os valores imortais? São os valores que a gente estuda aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem todas as lições da Bíblia no seu aspecto moral. Ou seja, são valores imortais. Vale para aquela época lá atrás, vale para os dias atuais. E daqui a 10.000 anos, quem pegar esse livro, ele vai continuar vendo que esses valores morais continuam prevalecendo, continuam valendo. São valores imortais. É a primeira frase que Emmanuel coloca aqui, né? E ele continua: o homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. Manancial é o quê? Num rio, né? Ele tem um manancial lá, onde tem a nascente do rio. Então, a nossa infância, ele é o início de aprendizados, é o início de tudo. Como é o manancial de rio, né? De um rio, é o início de um grande rio, né? Ele volta a dizer: o convite sagrado é repetido anos a fio. Esse convite para a gente praticar os bons valores, anos a fio. Né? Lembra que ele busca a frase de Jesus: mas quando fores convidado, vai. Todo dia, toda hora você é convidado, você tem uma oportunidade. Eu fiz um convite para você ainda agora. Clica no curtir, no compartilhar lá no Facebook. Todo dia, toda hora, somos convidados. Temos os convites sagrados. Vem através... E aí ele fala alguns exemplos desses convites, né, que são repetidos anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos. Os pais terrenos aqui, né? Vem através dos mentores escolares, dos professores da tua escola. Verdade seja dita, né? Tem muito professor que às vezes a gente não vai muito com a cara dele,
ou ele não vai muito com a gente. Tem professor que está ali, que parece que está na cadeira elétrica indo dar aula, revoltado porque está dando aula. Mas também tem professores extremamente amorosos, extremamente atenciosos e que fazem a diferença para a nossa vida, né? Se eu souber utilizar o aprendizado com sabedoria. Eu lembro aqui o nome de alguns: professor Paulo Márcio, professor Marinho, professor Walter Maia, professores que foram para mim, que fizeram a diferença, né? Esses três em especial foram muito importantes. Professor Júlio César, não, esse professor Júlio César de Ciências, na minha 7ª série em 1982, meu Deus do céu, esse eu chamo ele de meu derviche é o meu guru, né? Nossa, é uma pessoa extraordinária, que até hoje a gente troca uma ideia de vez em quando pela internet. Olha aí, os mentores escolares. Às vezes eu penso, será que o professor Júlio César, quando ele estava dando aula em 1982, para um garoto, ele podia imaginar que 40 anos depois, 35, 40 anos depois, ele seria tão lembrado com tanto carinho? Olha só, né? Então ele fala: o convite sagrado é repetido anos a fio, vem pelos nossos pais, pelos nossos mentores escolares, da leitura salutar, da leitura sadia. Eu vou procurar bons livros para ler. Vem do sentimento religioso, de religar-nos a Deus, de nos conectarmos com o alto. Vem também dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. A maioria de nós, quando jovens, a gente não quer nada. A gente não está nem aí. Não, aqui faz parte também. Ainda nem sempre nós estamos amadurecidos para isso. Ok? Ele continua: quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando, esquecendo deveres preciosos. Os apelos toda a vida continuam. Ou seja, eu tenho ali o chamado, eu tenho o convite. Hoje não, amanhã, não, no ano que vem, mais tarde eu faço, né? Depois que eu ficar rico eu faço, depois que eu tiver isso eu faço, depois que eu tiver filhos eu faço, depois que eu já tiver criado os filhos eu faço, depois que... sempre colocando para depois, né? É a questão da chamada procrastinação, né? Tá muito na moda essa palavra hoje em dia, né? É a pessoa ficar sempre empurrando com a barriga no popular, né? E aí ele diz: aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. Quantas pessoas que eu já convidei, estamos fundando uma casa espírita, uma rádio e tal. Sérgio, não, hoje não quero isso e aquilo. Ou então, quando aceitam, quando querem, não, eu quero que você me coloque no horário nobre, no horário de maior audiência. Eu falei: é mesmo? Entendi. Então você está querendo a rádio, não é muito pela caridade, é pelo teu ego, né? Até porque a rádio, o mesmo programa, ele é transmitido em vários horários diferentes. Será que eu só vou reprisar nos horários de... Não, vai ser horário em tudo quanto é horário, né? Repara só. Ele continua: a rebeldia, porém, ainda mesmo em plena natureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Ora, tem uma fábula, né? É uma historinha que fala assim sobre a formiga e a cigarra. E a formiga, na época do verão, a formiga trabalhava, a formiga levava as folhinhas lá para dentro da casa,
né? Ela ia se abastecendo porque ela sabia que quando chegasse o inverno não teriam mais folhas, né? No nosso Brasil isso não acontece, mas em países como os Estados Unidos, como alguns lugares da Europa, no Canadá, quando vem o inverno é aquela neve mesmo. Aliás, já chega o outono, as folhas já ficam secas, né? E não tem uma folha, você não vê uma folha na árvore. O único tipo de árvore que ainda mantém folha, vamos dizer assim, são os pinheiros, né? Aquelas árvores que chamam de coníferas, as outras tudo seca. Você pensa até que está morta a árvore, aí na primavera volta a crescer folhinha de novo. Mas aí voltando para a historinha da cigarra e da formiga, e a formiga falava, cigarra, ó, cigarra. A cigarra só fazia cantar e cantar, e ficava cantando, cantando, cantando. E aí, e a formiga trabalhando. Ó, o que ele está falando aqui. E aí chega o inverno. A formiga estava lá no seu formigueiro, com todas as provisões, com todas aquelas folhinhas, para passar um inverno mais do que tranquilo. E a cigarra, ó, passou um perrengue. Passou uma situação que não foi nada fácil, né? Quantas vezes isso não acontece? Só foi cair a ficha, no popular, caiu a ficha da cigarra, sabe quando? Foi na hora que chegou o inverno. E quantas vezes nós tomamos atitudes hoje sem pensar no amanhã, sem pensar no que vem aí pela frente, ou sem pensar nas possibilidades. É muito importante, em todos os sentidos da nossa vida, a gente pensar sobre isso. Vamos continuar. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações, sem problemas. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-se as clarinadas sem vacilar. Clarim é um instrumento musical, né? Então você já ouviu aquele instrumento musical tocando? Poxa, deixa eu ouvir a música. Deixa eu aceitar aquela música. Porque esses convites são diários. Não esperes pelo aguilhão da necessidade, pela dor da necessidade, igual a cigarra na fábula aí que eu contei, né? Sob a tormenta, ou seja, no meio da chuva, né? O temporal, deixa eu botar aqui. Sob a tormenta, seria aqui o temporal, é cada vez mais difícil a visão do porto. Eu estou num barco, se está o céu azul, eu enxergo lá longe. Se está caindo um temporal, eu enxergo 50, 100 metros na minha frente, né? A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite, né? Pelas dores de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. A gente geralmente aprende na hora da dor. E pior, tem pessoas que nem na hora da dor aprendem. Né? Parece que vira um hábito, vira uma rotina. Vocês querem ver um exemplo? A pessoa tem que pagar uma conta, ou tem que fazer um compromisso, ou tem que montar um estudo, ou tem... Geralmente, é muito comum a gente ver ela fazer na última hora. Eu tenho uma costura, vou costurar aqui uma roupa e tenho que entregar. Ela entrega no último dia, na última hora. Vou pagar o aluguel. O aluguel vence no dia 5, ele paga no dia 5. Por que você não pode fazer isso na primeira hora? Se você só vai ter o dinheiro no dia 5, tudo bem. Mas se você já está com dinheiro no dia 1º, no dia 20, no dia 30, não é melhor você fazer isso logo? Para você, estou aliviado. Porque se chegar o dia 5 e você não pagar, ou você esquecer, ou se você paga pela internet, caiu a internet, alguma coisa, você vai pagar com multa. Você vai pagar mais caro. Se você tem que atender um cliente teu,
Atende logo. Ué, faz o teu serviço na primeira hora, ao invés de deixar na última hora. Mas a pessoa muitas vezes ela adora fazer na última hora, no sufoco, né? E ela ainda conta orgulhosa para todo mundo. Olha, foi no último minuto, foi no último dia, foi um sufoco danado. Aí eu fui lá e entreguei e fiz aquela coisa. Enquanto o outro, se ele for uma pessoa mais esclarecida, ela vai pensar, mas que bobão, hein? Ainda está se orgulhando disso. Podia ter feito na primeira hora, com calma, com tranquilidade e tudo mais, né? Você aí, faz na primeira hora ou faz na última hora? Vem aí a reflexão. Não quis te chamar de bobão não, pelo amor de Deus. Mas, até que ponto é uma atitude que não é muito sábia? Ficar deixando para a última hora? Ou só agir, só se mexer na hora da dor? Vamos pensar com muito carinho nisso. Eu gosto muito de uma lição de Sócrates, que foi um filósofo grego, né? Que um determinado discípulo dele fala, né? Como é que a gente faz para poder buscar nossos objetivos, fazer as coisas, alcançar, fazer aquilo que a gente quer, com tranquilidade, né? Com sabedoria? E Sócrates leva o discípulo dele num riacho e fala assim, bom, afundou a cabeça dele na água. E aí ficou 10 segundos, 20 segundos, ele com a cabeça afundada, ele até tentou levantar e Sócrates segurava, né? 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí o cara já estava, até que chega uma hora que o discípulo dele, ele vai com toda a força, ele tira. E ele vira para Sócrates e fala, mas por que você fez isso? E Sócrates fala, o que você mais queria naquele momento que você saiu da água? Ele falou, respirar. Então a primeira grande lição, procure fazer as suas coisas com a mesma vontade que você tem, ou seja, com a mesma necessidade que você vê, que é a de respirar. Praticar a caridade, pratica com o mesmo sentimento de respirar. E qual é a segunda lição? A segunda lição é que ele tirou a cabeça da água com 2 minutos, quando ele já não aguentava mais, quando na verdade ele podia ter tirado a cabeça dele da água com 10 segundos, ou com 20 segundos. Por que ele não tirou? Porque Sócrates segurou um pouquinho mais? Ah, então quer dizer que um obstáculo, um contratempo, uma dificuldade é capaz de deixar você travado, parado? Ou será que era melhor? Não, tu está segurando só, mas eu vou tirar assim mesmo. Tiro a cabeça da água, muito bem, né? Eu estou aqui com ar ainda. Por que tem que ser no último minuto, no último segundo, quando o cara já não aguenta mais para respirar? Quantas vezes na tua vida você age assim? Eu já agi em vários momentos. Procuro cada vez mais melhorar com relação a isso. Procurar fazer na primeira hora. E assim eu vou desenvolvendo, né? Tudo isso. Ok? Vamos lá então. Coletânea de preces espíritas. Prece por aquele mesmo que ora, ou seja, quando eu faço a prece para mim mesmo, né? Capítulo 28. E hoje, itens 38 e 39. Na hora de dormir. Qual a prece que eu devo fazer na hora de dormir? Essa, para mim, é uma das preces mais importantes que tem. Mais importantes que constam aqui. E aí eu vou até fazer a leitura do prefácio e vou falar de algumas experiências e de alguns aprendizados que acontecem na hora do sono. Tá? Então, no item 38, prefácio, né? Os espíritos nos colocam: o sono tem por fim, tem por objetivo dar repouso ao corpo, né? Nosso corpo descansar. O espírito, porém, não precisa repousar.
Não precisa. Nós temos, o corpo precisa descansar, o espírito não precisa descansar. Você quer ver uma coisa? Se eu ficar fazendo assim com o meu braço, levantando e abaixando o braço, levanto e baixo, levanto e baixo, levanto e baixo, levanto e baixo. Depois de um certo tempo, o meu braço vai ficar cansado, eu vou precisar descansar. Agora, a nossa língua, ela cansa? Nossa, eu tô com a língua tão cansada. Não, a língua não cansa, né? Não cansa, a gente fala, bota a língua para fora, faz careta, faz um monte de coisa. Quando nós falamos, nós movimentamos a nossa língua para que a gente possa emitir o som e a frase da maneira que a gente quer. A língua não cansa, o braço cansa. Então ele coloca, o corpo cansa, precisa descansar, mas o espírito não precisa repousar. E aí ele continua explicando aqui, né? Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, adormecidos, a alma, o espírito, se desprende em parte da matéria e entra no gozo, no desfrute das faculdades, das virtudes do espírito. Então, o que acontece? Toda vez, sempre que nós dormimos, o nosso corpo físico fica na cama, o nosso espírito se desdobra, ele sai, ele vai passear, ele vai para um monte de lugares, ele vai fazer um monte de coisa. Eu não me lembro se é nos domínios da mediunidade, não me lembro agora, de André Luiz, que ele fala que existem cursos, escolas no plano espiritual para encarnados que estão aqui. E que nós encarnados frequentamos essas escolas no momento do nosso desdobramento do sono. Olha que interessante. Eu peguei no sono e eu estou indo estudar, eu estou indo aprender, eu estou indo para um curso. Mas ao mesmo tempo André Luiz lamenta muito que grande maioria se perde no meio do caminho. Ou por não ter uma disciplina do sono, num dia dorme 10 da noite, no outro dia dorme 3 da manhã, no outro dia dorme 2 da manhã, no outro dia não dorme, no outro dia... ele vai perder a aula. Ou você acha que o curso lá está esperando ele à vontade? Não, tem um horário, tem uma disciplina. Em outros casos, quando o espírito se desdobra, ele prefere ir para outros lugares. Vai lá para boate, vai lá para não sei que lugar, vai para o motel, vai viajar, ou vai simplesmente passear também. Não quero dizer que vai fazer coisa errada, não. O espírito, ele tem o livre-arbítrio, ele se desdobra, ele vai para vários caminhos, muitas vezes caminhos até que são pesados, lugares que são pesados. Isso fica muito claro, às vezes, sabe quando? Quando a pessoa acorda e se sente pesada, se sente cansada, se sente desgastada, né? Ela se sente mais cansada do que estava na hora de dormir. Olha aí a explicação. Olha aí o motivo. Ele continua, o sono foi dado ao homem para reparação das forças orgânicas do organismo, mas também para as forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília do dia a dia, né? O espírito vai retemperar-se, vai fortalecer-se entre outros espíritos. A gente se encontra com nossos avós que já desencarnaram, com parentes, com amigos de outras vidas, com outros espíritos, com espírito que é bom, com espírito que não presta também. Tipo, depende da nossa vibração, da nossa sintonia. Aure absorve, né, no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão ideias que, ao despertar, lhe surgem num estado de intuição. Olha que interessante então, né? Eu vou contar algumas historinhas aqui
e uma que eu não resisto, né? Uma do estado do sono, que uma vez eu como psicoterapeuta e a minha esposa como psicoterapeuta também, e ela tinha uma paciente, a gente estava no Brasil, e ela tinha uma paciente que morava nos Estados Unidos, ou mora ainda nos Estados Unidos, e a diferença de fuso horário era de 3 horas ou 4 horas na época, né, com o negócio de horário de verão e tal. E ela tinha que fazer terapia cedo. Então para minha esposa era 7 da manhã, 8 da manhã, mas para outra moça nos Estados Unidos era 4 da manhã, alguma coisa assim. E sempre faziam a terapia rigorosamente, religiosamente. Nunca teve furo. Numa noite, a minha esposa estava com uma dor de cabeça terrível. Eu, Sérgio, já estava dormindo. E a minha esposa com a dor de cabeça, né, passando mal, ela percebeu, né, tomou remédio, não deu jeito. E ela percebeu, bom, eu não vou poder atender aquela paciente. Não vou ter como atender ela. Mas aí ela ficou também, e agora? Eu vou ligar para ela de madrugada para falar para ela não acordar de madrugada? Eu já vou acordar ela de madrugada para falar para ela não acordar de madrugada? Não faz sentido nenhum, né? Eu vou deixar passar, né? Depois peço desculpas. E aí, assim foi feito. Enquanto isso eu estava dormindo, né? Do lado dela. No dia seguinte, quando ela vai pedir desculpas para essa paciente dela, ela fala, não, mas eu nem vim para terapia. Aí a minha esposa ficou assim, né? Mas como não veio? Ué, mas que é isso e tal? Aí, olha só o que ela fala. Eu sonhei que o Sérgio, eu, fui lá, falei para ela que não ia ter terapia, que ela podia dormir à vontade, que não ia ter terapia. Olha que interessante. Pode ser uma coincidência? Pode, né? Mas exatamente nesse dia, que baita coincidência, né? Ou seja, eu estava dormindo, meu corpo físico dormindo, mas o meu espírito estava livre, estava em desdobramento. E coitada lá da nossa amiga, que ia ter que acordar, eu fui lá rapidinho e avisei para ela, né? Como? Não me pergunte como. Mas ó, foi muito bom. Eu não precisei pegar fila de aeroporto, não precisei de passaporte, não precisei de nada disso. Fui lá rapidinho, dei recado e voltei. Olha que interessante. Então nós vamos para diversos lugares no desdobramento do sono. E quando ele fala aqui que a gente absorve conselhos e que ao despertar vem como intuição, uma sugestão que eu dou para você. Vai dormir, está precisando de algo, quer ter uma ideia, fala essa ideia na prece. Coloque essa ideia na prece. E dorme no lado da sua cama com uma caneta e um papel. É muito comum a gente acordar de madrugada. Você já deve ter vivido isso. Não é possível que eu não tenha vivido. Em alguma noite você acorda de madrugada, vai beber uma água, está meio zonzo e está pensando em alguma ideia, ou está se lembrando, ou tem alguma sensação. Ah, não, mas amanhã eu vejo o que era. E aí quando você acorda não lembra mais. Então, deixa a caneta e o papel. Veio a ideia, você anota rapidinho aquilo ali e você dorme. Eu já tive várias situações que eu acordei, coloquei ali a ideia e aí era exatamente a solução que eu estava precisando para determinados problemas e determinadas situações. Então repara, por quê? A gente interagiu com espíritos amigos que nos orientaram, que nos intuíram, que nos auxiliaram. Só que quando a gente retorna do sono, a gente geralmente perde essa conexão, né? Claro que perde essa conexão. Ou ela fica mais sutil, né? Ela perde a intensidade. A conexão a gente não perde, mas perde a intensidade. A intensidade fica menor porque eu tenho que prestar atenção aqui na Terra, né? Se eu estou acordado aqui na Terra, vou ficar prestando atenção do lado de lá? Não, eu tenho que prestar atenção aqui, né? Então ele fala que o sono é a volta temporária do exilado para a sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído, né, recuperado por momentos para a liberdade. É a chance de eu retornar para lá, ok? Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Aquilo que eu tinha falado lá, que o André Luiz falou, né?
Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons. Busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores, às suas tendências, né? Então o cara tem um monte de tendência negativa, ele vai lá também para os lugares que são negativos, pela lei de afinidade, é lógico, né? Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado nessa verdade, o seu pensamento a Deus. Quando sinta aproximar-se o sono, veio aquele soninho, peça o conselho dos bons espíritos. Eu vou acrescentar aqui, deixa uma caneta e um papel do lado. Se você acordar de madrugada meio zonzo com alguma ideia, escreve rapidinho e depois volta para dormir. Eu dou sempre esse conselho para muitas pessoas. E volta e meia, alguém me manda uma mensagem do Zap falando: Sérgio, eu fiz isso e veio exatamente aquilo que eu estava querendo, aquilo que eu estava procurando, né? Olha que interessante. Comprovando que a nossa conexão, ideias que quando a pessoa estava acordada ela não tinha, vinha a ideia como ela estava dormindo. Ah, Sérgio, então eu penso enquanto eu estou dormindo? Sim. Como você pensa 24 horas por dia. Só que você estava pensando ali, totalmente livre do seu corpo e conversando com outros espíritos que de repente podem orientar e dar uma ideia boa, né? Então ele continua. Eleva, pois, aquele que se acha compenetrado nessa verdade, seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, lhe seja querida, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade de que lhe são concedidos, e ao despertar, você vai se sentir mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade, mais fortalecido para tocar a sua vida, né? E aí a prece, item 39. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons espíritos a ajudar-me com seus conselhos. Faz meu anjo guardião que ao despertar eu conserve durável e saudável impressão desse convívio. É por isso também, gente, acabou aqui a prece, né? Mas só para complementar, é por isso também, quando a gente vai dormir, a nossa conexão, nosso padrão vibratório, ele deve estar o mais elevado possível. E aí você vai, antes de dormir, ver aqueles noticiários que só conta desgraça, só conta tragédia, aquela coisa. E o cara ainda fala na maior cara de pau, né? Boa noite. Como? Boa noite. E aí você vai dormir, ó, se tremendo todo. O teu padrão vibratório, ele tá elevado ou ele tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Vai acabar tendo companhia com que tipo de espírito? Lembre-se disso com muito carinho. Esquece esse negócio de noticiário da noite e procure se harmonizar, se tranquilizar. Se você viu o noticiário da noite, então dorme um pouquinho mais tarde, para que dê tempo de você se harmonizar. Ok? Hora da prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, principalmente o fortalecimento, para que consiga superar-se diante de qualquer que seja a situação pela qual esteja atravessando. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause, fluidificação da água, já peguei aqui minha garrafinha, olha aqui, ó, Minutos de Espiritismo 23, procura lá depois no YouTube que tem o estudo completo. Vamos colocar as mãos sobre essa água, fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Estou colocando então a água aqui no meu copo. Você aí, é claro, vai pausando, né? Você não precisa fazer correndo assim.
é que nós aqui temos um tempo, né, de Evangelho no Lar, tá? E a gente tem que cumprir a disciplina, né? Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, pela oportunidade de esclarecimento, de conhecimento, pela troca de experiências, né? E que diante disso possamos refletir as atitudes do nosso dia a dia e nos melhorarmos cada vez mais. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente, que possamos fazer a nossa parte para continuar mantendo assim, tão limpo e harmonizado, que possamos estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos, né? Obrigado aí mais uma vez por estar aí assistindo ao nosso estudo, tá? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!